Irmãos, abram a Bíblia de vocês no livro do Êxodo, capítulo 20, do verso 18 ao verso 21. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Amém? A passagem está descrevendo aqui os fenômenos que aconteceram, com a aparição de Deus. Depois de 3 dias que o povo saiu do Egito, eles se juntaram ali no Monte Sião, e o Senhor se manifestou. E se manifestou com esses fenômenos, No verso 18 fala de relâmpagos, que sempre na Bíblia também é um símbolo da presença de Deus, No verso 19 diz que o povo estava temeroso por tudo aquilo que eles ouviram e viram, os trovões, os relâmpagos, o clangor da trombeta, o monte fumegando. Foi uma manifestação forte, onde o povo pôde observar, a presença de Deus assim. E eles então ficaram temerosos com essa manifestação, e isso trouxe na consciência deles os seus pecados, os pecados associados àquela manifestação. No verso 20 nós vemos aqui que Moisés esperava que esse temor ajudasse o povo, fixando na mente dele a glória, a manifestação de Deus, que eles se guardassem do mal, se guardassem dos pecados. Esse é o desejo. Mas eu quero trazer aqui essa expressão, que Moisés se chegou à nuvem escura onde estava Deus. É interessante porque nuvem escura nos lembra chuva, tempestade, Quando forma-se aí nesse período de chuva, a gente estava conversando aqui também sobre o mês de janeiro, Você olha para o céu fica escuro, anunciando, o aguaceiro que vem, próprio do mês e do tempo, e fica tudo encoberto, fica nublado. E isso é uma figura das nossas dificuldades, A gente falar em tempestade, falar em chuva forte, falar em temporal, na Bíblia a gente associa isso às dificuldades que a gente passa na vida, E há épocas que a gente passa por isso, e há épocas que parece que Deus também está encoberto, Onde a gente fala, onde a gente ora, onde a gente espera, onde a gente busca, mas nem sempre nós conseguimos ouvir com clareza a voz dele, e nem sempre no meio da tempestade a gente consegue enxergar como Deus está presente naquilo. Mas diz aqui o texto que Moisés chegou à nuvem escura onde estava Deus, aonde estava Deus. E Deus está conosco quando as nuvens escuras também vêm sobre a nossa vida. Eu queria tirar algumas lições aqui para a gente, e uma muito clara é que ninguém está isento de ficar debaixo da nuvem escura, Quando todos nós estamos aqui e anuncia a chuva, todos nós aqui da cidade, quando olhamos, estamos todos debaixo da mesma situação. E todo ser humano, nenhum ser humano pode dizer, não encontrei ninguém que pudesse dizer que na minha vida inteira nunca eu vi o céu encoberto, que eu sempre vivi momento de sol e de claridade, que nunca passou por dificuldade. Então esse é um ensino muito claro, muito óbvio, muito simples, de que todos nós não escapamos da nuvem escura. Mas apesar de toda essa clareza, toda esse ensino óbvio, é interessante que quando a gente passa, a gente não entende assim, Quando vem a tempestade na vida da gente, que gera o desconforto, a gente começa a questionar um monte de coisa. Por que está acontecendo? Onde está Deus nisso tudo?
né? Por que parece que a chuva está só no meu quintal, né? É interessante que é óbvio que todos nós estamos debaixo do aguaceiro, mas quando a gente passa, isso que é óbvio não parece tão óbvio assim, né? A gente esquece que, como diz um irmão da igreja, né? Venta lá na sua casa, na minha casa também venta, né? A gente tem momentos que acha que as coisas estão acontecendo só para a gente, né? Então a primeira coisa é saber que na vida, isso faz parte da vida, né? Tempestades vêm sobre todos, e quem está vivo é quem experimenta essa manifestação. Quem não está vivo não vê mais nada, não vê o sol e nem vê a chuva, mas quem está vivo vê sol e vê chuva, vê momentos bons e vê momentos difíceis, né? E o ensino mais forte aqui é justamente esse, que Moisés, além de toda a manifestação no monte, Moisés se achegou à nuvem escura onde Deus estava. Então, embora a nuvem esteja escura, muitas vezes nós passamos por isso, Deus está presente. Por quê? Porque a gente tem um conceito muito curioso. É muito fácil a gente enxergar, imaginar Deus presente num céu cheio de estrela. É muito comum a gente pensar num Deus que está presente num dia calmo, no mar tranquilo, não é isso? Num céu sem nuvens. Como é muito fácil a gente imaginar que Deus está presente no nascimento de um bebê, na formatura de um filho, na compra de um carro, na conquista de uma casa própria, né? Num sim nas nossas orações. É muito fácil, né? A gente prontamente já fala, olha, Deus me concedeu uma bênção. Qual é a bênção? A bênção foi isso. É muito natural para a gente enxergar Deus presente, por exemplo, numa bodas de prata, numa bodas de ouro, num casamento. Mas a gente tem dificuldade em enxergar Deus numa tragédia. A gente tem dificuldade de enxergar Deus presente num falecimento, né? No luto. A gente tem dificuldade de enxergar Deus numa falência de um negócio. A gente tem dificuldade de enxergar Deus numa porta que não se abriu, ou numa porta que se fechou. Numa porta que se abre, a gente diz, Deus abriu uma porta para mim, né? Mas quando ela se fecha, ou quando ela não se abre, a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar, né? Então, mas Deus está presente no meio da nuvem escura, né? Ele está presente tanto nos momentos fáceis, gostosos, como nos difíceis. E a Bíblia mostra isso. Por exemplo, você lembra daquela passagem que Elias foge do rei e da rainha para preservar a vida, entra numa caverna, entra num processo de depressão muito grande, mas Deus estava ali com ele. E Deus fala com Elias ali naquele momento. E Deus o sustenta. Não é? Lembra dessa passagem? Você lembra da passagem dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que foram lançados na fornalha. Não é bom não, né? Que só quando acenderam a fornalha já morreu gente em volta. Imagine lá dentro dela. E Deus estava presente com esses jovens lá dentro da fornalha. Estava ou não estava? Você lembra, por exemplo, daquele naufrágio que Paulo sofre lá no final do livro de Atos, descrito lá para o capítulo 23, por aí, 22. Ele está presente na tempestade, orienta Paulo no que fazer, diz que ninguém ia perder a vida. Há um naufrágio, eles vão parar na ilha de Malta, mas Deus estava presente naquele naufrágio, naquela tempestade. Você tem, por exemplo, um camarada que foi engolido por um grande peixe, né? Quem é? Jonas. E Deus estava presente com ele quando ali ele orou, quando ele ali se arrependeu, quando ali ele clamou a Deus, Deus estava com ele ali. Assim como a gente percebe também a presença de Deus na vida do apóstolo João, quando João está preso lá na ilha de Patmos e escreve o livro do Apocalipse, né? Preso ali, Deus faz revelações para ele, trabalha no coração dele. Há uma situação em que os discípulos estavam debaixo da nuvem escura quando Jesus tinha sido morto, e esperando a ressurreição do Senhor, descrentes disso,
nem lembrando de que o Senhor ensinou isso, estavam trancados num quarto com medo dos judeus. E diz o texto o seguinte: naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com você. Em seguida lhe mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Deus presente na nuvem escura. Não é assim? Então esse é um ensino para a vida da gente, que embora a gente fique debaixo da nuvem escura, passe pelos temporais da vida, Deus está presente. Não está só presente quando a gente está muito contente por ter recebido algo que a gente esperava ou não esperava, mas que é muito bom. Mas Deus está presente também quando as coisas estão sem cor, né? Estão frias, estão difíceis, né? E é bom a gente lembrar disso. A nuvem escura produz amadurecimento em nós. Por quê? Ao passarmos por essas tribulações, por essas aflições, a gente amadurece. Por quê? Porque você sabe que depois que a gente passa, a gente aprende algumas coisas, né? A gente aprende muito na dor. Na hora que está doendo, nem tanto, mas depois a gente começa a olhar e começa a entender, e parece que as coisas vão ficando um pouco mais claras, pelo menos alguns aprendizados. Debaixo da nuvem escura, por exemplo, a gente revê a vida, né? Quando a gente passa aí um perrengue danado, a gente começa a rever, a gente começa a lembrar. É engraçado que a gente faz esse movimento, vai lá para a mocidade, né? Lá para a infância, e começa a vir lembrando de algumas coisas, né? Vai fazendo essa revisão de vida. Isso é um processo saudável, né? Nós vamos nos percebendo no meio da aflição. A gente vai percebendo a nossa força, a nossa fraqueza. A gente vai percebendo que teve momentos que a gente bateu no peito, a gente estava tão cheio e agora a gente não consegue nem levantar a mão para bater no peito. A gente vai percebendo essas coisas, a gente vai tendo uma auto-percepção no meio da dificuldade. Os problemas e as dores fazem a gente diminuir o ritmo. Engraçado, a gente vai numa correria, né? Tá indo na correria, levando tudo no peito, fazendo, daqui a pouco vem aquele problema. É um freio que vem. E é por causa desse freio é que a gente faz essas revisões, por causa desse freio que a gente faz esse autoexame. E por causa de estarmos debaixo da nuvem escura, a gente ora mais, né? A gente busca mais a Deus. Pelo menos o discípulo de Jesus faz assim, né? Busca mais a Deus. Por isso que o salmista diz assim: responde-me quando clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O salmista ainda diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. Nós falamos que a Bíblia mostra a presença de Deus naqueles personagens que nós citamos aqui, que passaram dificuldade. Mas há outros exemplos de gente que ficou debaixo da nuvem escura. Jó, por exemplo, que nós já estudamos aqui 3 anos o livro dele, né? Lembra, Raquel? Nós estudamos o luto dele, as perdas dele, as enfermidades, não é isso? Nuvem escura. O rei Davi, uma situação como se não bastasse Saul não gostar dele e persegui-lo, ele tem dentro da própria casa um filho que se revolta contra ele. Absalão procura matar o pai, tomar o poder, o trono do pai, e ele experimenta essa nuvem escura. O apóstolo Paulo, não precisa nem se falar das perseguições que nós vemos no livro de Atos, as descrições e nas cartas dele. O próprio Senhor Jesus teve o seu momento de nuvem escura, por exemplo, lá no Getsemane. O que aconteceu com ele lá? Tanta aflição, tanta dor, tanta agonia, que o suor dele caiu como gotas de sangue, não é isso? Um estresse altíssimo que ele passou.
Jeremias, olha como Jeremias descreve a sua nuvem escura. Segura aí, ó. Maldito seja o dia em que eu nasci. Ó. Esqueçam o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que alegrou meu pai quando deu a notícia: é menino, você tem um filho. Olha a angústia. Tamanha dor, tamanha é a nuvem escura que ele está passando, a ponto dele dizer que o nascimento dele é uma triste notícia, de alguém que estava sofrendo tantas coisas, né? E aí eu vi aqui um poeta que escreveu um hino. Numa situação dessa ele diz assim: a vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Ó, não duvida, mas confia em Deus. Quando o teu céu escurecer e a sós penares teu sofrer, não desanimes para vencer. Há um caminho só. E se tua fé provada for, e se te esqueceres do Senhor, necessitando de um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Amém? Um hino, né? Um hino, uma poesia de fé, de estímulo para a gente confiar em Deus. Deus diz assim no Salmo 50: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Deus diz isso para nós, o povo dele. O salmista diz assim: no dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma recusa consolar-me. Ele busca. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica, ou seja, que o Senhor fala comigo, né? Então, a nossa atitude, quando a gente passar por debaixo dessa nuvem escura, é termos a consciência do seguinte: não é fácil, a gente preferiria não passar por ela, mas se nós confiarmos em Deus e passarmos com o Senhor esse momento, a gente vai sair dali mais forte, a gente vai sair mais firme e a gente vai sair mais preparado para a vida, né? Por isso, então, a mensagem que eu quero deixar aqui, que apesar de todo esse temor que o povo estava, da manifestação de Deus, porque quando Deus se manifestou, dando os 10 mandamentos, que o contexto é esse, o povo ficou temendo e disse: Moisés, fala você com a gente, que Deus não fale com a gente, porque a gente vai morrer. E ele disse que esse temor seja para levar vocês a errar menos, né? E aí Moisés conversa com Deus na nuvem escura, né? Mostrando que Deus está presente. Então, que essa palavra, nesse contexto para a vida da gente, é que a gente não se aparte do Senhor, a gente dependa dele, a gente busca o Senhor, que a gente aprenda do Senhor, que a gente tema o Senhor, que a gente confie no Senhor, porque Deus está presente. Quando a gente diz assim: eu quero agradecer a Deus porque Deus me deu isso, mas Deus está presente também quando a gente está debaixo da nuvem escura. Amém? Pai, eu te glorifico, eu louvo o Senhor, porque Tu és um Deus de perto. O Senhor é Deus e continua e continuará sendo Deus em qualquer situação. Seja nós achando que o que estamos passando é uma bênção, seja a nossa avaliação achando que não deveríamos passar, sendo a nossa dor muito grande, não importa. Tu és Deus e sempre será o mesmo Deus. O Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus que ouve e responde às orações, o Deus que está no momento do dia ensolarado, mas o Deus que está presente na nuvem escura também. Ó Deus, que a nossa alma e nosso coração não se esqueçam que o Senhor está presente na nossa vida sempre, por causa do Teu amor e da Tua graça, e isso nos encoraja, Senhor, a Te buscar sempre, não só na alegria, nem só na tristeza, mas em qualquer momento da nossa vida.
Ó Deus, fortalece os corações, todos os que ouvem essa palavra, para que possam permanecer firmes, independente da circunstância. Agora oramos pela vida do Vinícius, clamando, Pai, por ele, pela sua viagem, pelo propósito da sua viagem, pelas coisas que ele tem que fazer lá em São Paulo. Guarda o Pai, protege-o, dá sabedoria a ele para lidar com a situação que vai chegar nas suas mãos, para ter clareza, direção, orientação do Senhor, dando a ele, Pai, o sucesso de alguém que fez aquilo que te agrada. Ó Deus, torna-o sensível para te ouvir, protege ele e traz, ó Pai, o Vinícius debaixo da tua boa mão. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe.